Gênesis capítulo 39, a gente vai ler boa parte dele. A história é longa, eu vou tentar resumir ela depois para vocês, porque a gente não vai ler o texto inteiro, tá bom? A gente vai ler a partir do versículo de número 6, tá bom? Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que ele tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Tudo que ele tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor viu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Nós temos aqui uma história de uma mulher, de um rapaz, de um casal também, por que não? Uma história onde a gente vai tratar hoje justamente da luxúria. É um dos pecados mais populares e mais, talvez, o que tem mais adeptos no mundo. A gente está falando do maior, talvez, aquele que mais seduz, dos pecados mais sedutores, que é a luxúria. Eu quero começar dizendo para vocês que o desejo sexual geralmente é costumeiramente relacionado à luxúria. O que, de fato, a luxúria também é. A luxúria também é um desejo, tá bom? Só que o desejo sexual, por si só, ele é legítimo. Eu acho que essa é a grande diferença. A luxúria, ela é ilegítima, enquanto o desejo sexual é algo legítimo. Notar a beleza de alguém, a beleza física, a beleza, de alguém não é luxúria por si só, ok? Nem mesmo você se sentir atraído por alguém é considerado um pecado. Na verdade, isso é bem natural. Mas não é isso que a mulher de Potifar está fazendo aqui. Ela não está achando somente José bonito e atraente, como a Bíblia descreve, que ele era de boa forma e tinha um rosto lindo. Não era só disso que ela tinha, não era só isso que ela tinha. Se a gente lê no original, a gente vai perceber que as ações dela vão para muito além daquilo que é involuntário, daquilo que é natural, daquilo que é biológico. Vai para aquilo que no hebraico diz que ela levantou os olhos para ele. No literalmente, assim, se eu fosse traduzir literal. Levantou os olhos para ele, que significa também contemplá-lo de forma fixa. Botou os olhos dele e ali ficou. E ficou.
E essa questão é bem interessante porque a luxúria é um desejo, ok? Mas é um desejo descontrolado. A luxúria passa a ser um desejo, uma compulsão, um tipo de procedimento totalmente terrível. E é isso que a gente vê aqui nessa mulher. Ela age de tal forma, de forma tão ruim. Ela passa tanto tempo pensando naquele moço, né? José ainda era um rapaz jovem. Ela passa tanto tempo imaginando indo para a cama com ele em sua mente, que ela tenta fazer isso na realidade, porque esse desejo, a luxúria, é um desejo compulsivo. E é um desejo totalmente desordenado. E quando ela finalmente percebe que não vai conseguir, que há uma recusa, esse desejo então passa a se tornar outra coisa. Passa a se tornar algo amargurado, algo terrível, e ao invés de ela amar aquele objeto que ela deseja, ela passa a desprezar aquele objeto ao ponto de colocar uma culpa naquela pessoa que não tinha feito nada. Ela queria matá-la. Se a gente parar para pensar, naquele tempo, era algo terrível você, não só naquele tempo, mas naquele tempo levava à morte, né? Então imagina, o Potifar talvez até teve um receio de pedir a cabeça de José, porque ele era um rapaz decente, ele tinha feito tudo certo até então, mas lançou ele na prisão, e isso poderia ter culminado na morte dele. Era esse o intuito da mulher de Potifar. E também foi esse o mesmo intuito de uma outra pessoa no Antigo Testamento, um filho de Davi, Aminon, que se deitou com Tamar, a sua meia-irmã. E depois que ele consegue isso, violentando ela, ele tem aversão por ela. O texto bíblico fala que, a partir do momento que ele acordou e viu ela do lado, ele sentiu um asco por ela maior do que a paixão que ele nutria. Porque, infelizmente, meus irmãos, a luxúria é um desejo descontrolado, desordenado e maligno. Não perca isso de vista, ok? Alguns podem dizer, mas você falou a princípio que nós temos desejos. Sim. Então, a gente pode pensar que os nossos desejos precisam ser saciados. Tal como a fome, talvez. E a gente até falou da gula, mas isso não vem ao caso. O fato é que essa premissa pode estar um pouco distorcida, que todos os nossos desejos precisam ser saciados. O desejo sexual não é como a fome. Ele é um desejo muito mais obsessivo, como eu já falei. E não há nenhum outro apetite no universo tão obsessivo quanto a luxúria. E a gente percebe isso na vida real. Na vida real a gente não vê pessoas desnudando um bolo ou um frango e pagando por isso. Mas a gente vê pessoas pagando para se deitar com alguém. A gente vê pessoas pagando para ver a intimidade de alguém. Tais como canais de pornografia, que é uma grande rede bilionária que move tanto dinheiro e tanta sujeira no mundo. A gente percebe nas nossas redes sociais, sem nenhum tipo de esforço, o quanto de conteúdo explícito sobre sexualidade, sobre o sexo, sobre a nudez propriamente dita, e a vulgarização do corpo. A gente percebe isso e a gente pergunta por que afinal de contas é assim. As coisas funcionam assim porque a luxúria dá a cada um de nós uma falsa sensação de alegria, de segurança, de prazer. Ela vem de uma ideia de felicidade instantânea e a gente busca por isso. A gente quer de alguma forma se sentir amado, se sentir acolhido, se sentir agora preenchido e vendo todas as nossas necessidades sendo lançadas fora. Mas quer saber o que essencialmente a luxúria é? A luxúria ela é oposta ao amor. Enquanto o amor ela ama alguém, a luxúria utiliza-se de alguém. Ela é consumista. O problema da luxúria não é o seu desejo sexual. Não se trata disso. O problema da luxúria, como nós vemos muitas vezes, se trata justamente de como ela enxerga aquilo que ela quer coabitar, ter uma relação. A Bíblia, ela não é contrária ao sexo, meus irmãos. E eu estou falando aqui de forma muito aberta. Se alguém se sentir constrangido, desculpe, mas
É um assunto sério que a gente tem que levar de forma bem séria, até mesmo para quem é mais jovem, adolescente, que cresce nesse mundo, já tão envolvido nessa área. Não pode responder pelos seus atos criminosos, mas é capaz de se deitar, de fazer coisas que adultos fazem. A gente precisa levar isso muito a sério. A luxúria, ela nos consome, e a Bíblia não vai falar que o sexo é algo ruim. E é isso que é o grande, eu acho que é o grande chamariz da luxúria. É isso que ela tira proveito. Ela tira proveito de algo bom que Deus criou, um grande ambiente, para um ambiente somente, e ela destrói, sabe? Ela acaba com tudo. A Bíblia vai descrever várias coisas sobre o sexo. E eu acho que não há nenhum outro livro sagrado, nenhuma outra religião, que tem uma visão tão exaltada e gloriosa do sexo e do casamento como a Bíblia. A gente já passou, inclusive, por isso, em Gênesis capítulo 2. A gente às vezes pode pensar, então é porque ela era casada, que ele não se tocou. Não, não é isso. É que ela não era dele. Tanto era de outra pessoa, e mesmo se fosse solteira, ele não tinha um compromisso com ela. Ele não tinha uma aliança com ela. E é isso que é interessante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eles apontam para essa realidade. O sexo é projetado apenas e sempre entre um homem e uma mulher, de forma completa, exclusiva e permanente, e esse âmbito se chama casamento. A luxúria, meus irmãos, é um desejo sexual desmedido, egoísta, que busca gratificação imediata e excessiva. E sabe o que mais que a luxúria é? Luxúria é desejar ter prazer sem uma promessa. O que torna isso tudo mal aos olhos de Deus não é que seja algo sexual, mas é porque eles não tinham um compromisso, eles não tinham uma aliança, uma promessa entre eles. O sexo deve ser um sinal daquilo que a gente faz com a nossa vida. Se você não está disposto a abrir o seu coração, a sua vida, ao ponto de se entregar para alguém, então você não deve também entregar o seu corpo para alguém. Você não deve então abrir parte da sua intimidade para alguém. E esse deve ser o grande motivo na Bíblia do sexo fora do casamento ser tão prejudicial, porque falta essa integridade. Falta essa integridade de dizer que você está fazendo com o seu corpo o que você já fez com a sua vida. Você está se unindo a alguém que você já se uniu no dia a dia, no cotidiano, nas coisas difíceis. Você fez uma promessa com essa pessoa, você tem algo além do que simplesmente um prazer sexual. A Bíblia diz que o sexo é a maneira projetada de Deus, sabe, para a gente dizer para uma outra pessoa que pertence a ela, que a gente é exclusivamente dela. E é isso que significa, propriamente dito, o casamento nas Escrituras, o que é oposto totalmente ao que a luxúria é. Sabe, meus irmãos, não existe talvez uma postura mais vulnerável do que as posturas das relações sexuais. Não existe uma postura mais, sabe, que você pode ser atacado e morto mais facilmente do que em uma posição sexual. É uma posição onde você está aberto para a pessoa. Só que é interessante que muitas vezes a gente fala assim, eu quero o seu corpo, mas eu não quero você. Eu quero dar o meu corpo, mas eu não quero dar a mim. E esse é o grande problema do pecado, da luxúria. O C.S. Lewis ele descreve de uma forma um tanto pesada o que significa a luxúria, numa visão, numa metáfora que ele dá. Ele vai dizer que a luxúria é como alguém que tem bulimia, ou que faz bulimia. Você sabe o que é uma bulimia? Bulimia é alguém que come, mas ele não quer digerir o alimento, ele não quer ter os resultados daquele alimento, então ele força a vomitar aquele alimento. Muitas vezes a gente trata o nosso corpo e o corpo de alguém dessa forma. A gente quer os resultados e as benéficos da sensação, da alegria, naquele momento, dos prazeres, mas a gente não quer os resultados difíceis do compromisso, da aliança e da promessa.
Por isso, muitas vezes, a gente descarta essas pessoas. Na luxúria não há um comprometimento real com alguém, porque, em última instância, a luxúria deseja prazer sem uma pessoa. Ele deseja prazer sem uma pessoa, eu vou explicar isso. Porque a luxúria, ela é totalmente oposta ao que o amor é. Porque o amor deseja alguém, o amor deseja uma pessoa. Na luxúria a gente vê que o mais importante não é a pessoa, mas o prazer. A pessoa, ela é negociável. Eu posso abrir mão de você, mas o prazer não. O prazer é inegociável. No amor é o oposto disso. No amor a gente preza pela pessoa. O prazer é negociável. O prazer não é o ato final, não é o bem final, a pessoa é. E é assim que essa mulher age, a mulher de Potifar. A mulher de Potifar, ela quer tanto e tanto o prazer, sem o compromisso do casamento que ela já tinha com alguém. E ela quer o prazer para além do compromisso, para além de qualquer outra coisa, ela deseja o prazer também sem alguém. Porque no final das contas, o José não era importante. Tanto é que ela deseja a morte dele. O que é importante é aquilo que ela está sentindo. O importante é aquilo que o seu corpo parece pedir. O importante para ela é simplesmente ser controlada pelos seus impulsos e desejos. Só que a gente também pode aprender como lidar com a luxúria olhando para a atitude de José. Olhando como ele agiu, como ele lutou contra todas as suas dificuldades, porque eu imagino que não foi fácil. Okay? Primeira coisa, a gente vai ver 4 lições olhando para o que José fez. José controlava suas ações, José domava a sua mente, José evitava situações e ele lutava contra as garras da luxúria. Então, em primeiro lugar, ele controlava as suas ações. De que forma? Eu imagino que por diversas ocasiões, José se recusou a deitar-se com aquela mulher. Não foi uma nem 2 vezes. Ela reiteradamente convidava ele para se deitar com ele. O tempo todo em que ela via ele, talvez sozinho, em uma oportunidade, ela dizia: vem, deite-se comigo. E ele controlava as suas ações ao ponto de dizer: não, eu não vou. E a gente vê isso no versículo 8. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que deixou, tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Por diversas vezes ela chama ele, mas ele controla as suas ações e ele diz: não, não, não. Olha, eu acredito que ele era capaz de controlar, de pensar para além do momento, porque na Bíblia a gente percebe por diversas ocasiões que o sexo, na verdade, ele é um prenúncio, ele é uma sombra, eu vou dizer, ele é uma prévia também do que há de acontecer no futuro. A palavra de Deus diz que Cristo se unirá à sua noiva, que é a igreja. Eu acho que não tem nenhuma imagem mais sublime, mais gloriosa do que essa. E eu imagino que ele realmente tenha tido isso no seu coração, em sua mente. Eu não vou deitar-me com ela porque, no final das contas, o sexo, ele é uma união. E ele representa aquilo que Deus está fazendo comigo, em mim. Isso representa que um dia eu terei ao lado dele. Eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão disso para me deitar com alguém. E tem mais uma outra coisa interessante. Ele pensou também na outra pessoa, em outras pessoas. Não somente em si ou em Deus, mas também no Potifar. Você é a esposa dele. Eu posso fazer um negócio desse. Você é casado com ele, eu não vou me deitar com você. Então ele foi capaz de se controlar por conta disso. Em segundo lugar, ele também domava a sua mente. No versículo 9, diz que ninguém nessa casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Parece que José, ele preenche a sua mente com todas essas informações que eu já falei e outras que ele provavelmente tinha, e ele pensava:
Eu vou me encher não com os pensamentos sexuais e desejos, tão cheio de luxúria dentro do meu coração, mas eu vou preencher a minha mente daquilo que é do alto. Eu vou preencher a minha mente do mal que eu vou fazer contra Deus. Eu acho isso uma lição preciosa, não somente para esse pecado, mas para qualquer outro. Você quer se ver livre de algo ruim, você precisa pensar em coisas boas. Você precisa pensar para além do que seria cometer aquele ato, o que significa então não cometê-lo. Nesse exemplo que eu estou dando aqui de José, não cometê-lo é pensar no que Deus quer. Não somente no que ele desejava ou naquilo que era oportuno para ele. Ele ocupa a sua mente, preenche a sua mente daquilo que é do alto. Se você deseja chegar até o fim da sua jornada cristã, você precisa se lembrar daquilo que realmente é importante. O autocontrole não vem, meus irmãos, ao pensar no sexo de forma negativa. Como eu já falei diversas vezes aqui, o nosso controle vem ao pensar no sexo de forma tão gloriosa. Colocá-lo dessa forma nos fará pensar no aqui e no agora de forma correta. Aqui agora eu tenho a oportunidade de me deitar com alguém, eu tenho a oportunidade de ser fiel a Deus. Eu tenho a oportunidade de cumprir aquilo que Deus quer da minha vida. Em terceiro lugar, José também evitava situações. A gente percebe isso olhando para o versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava e evitava. Olha só, ele se recusava e evitava estar perto dela. Isso é uma grande lição para a gente. Porque às vezes a gente pensa que somos mais fortes do que os nossos impulsos, os nossos pecados. Que engano tão grandioso é esse? A gente não é mais forte que nenhum pecado, meus irmãos. A palavra de Deus não fala para a gente resistir ao pecado e fugir do diabo. A palavra fala para a gente resistir ao diabo e fugir do pecado. A gente precisa fugir e evitar o pecado. Se ele ficasse lá de boa o tempo todo, ele estaria propenso sim a cair nas garras daquela mulher. Eu poderia sim cair no risco terrível de pecar contra Deus. Então ele entendia que não podia salvar-se sozinho, ele entendia que era imprudente ficar sozinho em situações de risco. Às vezes a gente pensa, se eu andar na beirada eu não vou cair. E a gente se coloca entre um precipício que a gente muitas vezes cai, meus irmãos, porque a gente não é prudente como José era. E ele evitava essas situações, a gente deve aprender com ele também isso. Mas em último lugar, mas não tão menor do que as outras coisas, José ele lutou contra as garras da luxúria. Meus irmãos, existem momentos em que nenhuma estratégia é boa o bastante, ok? Existem momentos que é difícil se livrar de situações, existem momentos que é difícil a gente controlar aquilo que a gente imagina, é difícil a gente ter controle também sobre as nossas ações. Tem momentos que é necessário algo mais difícil, mais forte. Hebreus vai dizer que muitos de nós, na luta contra o pecado, não chegamos ao ponto de derramar o nosso sangue. Porque nós, às vezes, a gente ainda não entendeu que o pecado, ele nos destrói, quer acabar com a nossa vida, quer nos matar. Exatamente isso. Quer nos matar. Muitas vezes a gente precisa perder sangue, porque nós estamos em guerra. José entendeu isso. Ele lutou contra aquilo que tentava destruir a sua vida. Mesmo quando parecia estar sendo vencido, ele lutou. Eu quero que você leia comigo o versículo 11 e o versículo 10. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Primeiro esse versículo. O que aponta para nós que ele estava fazendo o seu trabalho, vivendo o seu dia comum. Era comum que os empregados estivessem, mas por um acaso, naquele dia não havia ninguém perto, ninguém no recinto, ninguém no cômodo onde ele estava trabalhando. Ou seja, nenhuma estratégia, nenhum tipo de tentar evitar, tudo que ele estava fazendo antes não era o bastante, porque naquele momento não havia ninguém. Versículo 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Eu acho isso aqui impressionante. Você consegue imaginar isso? Às vezes a gente não consegue pensar exatamente o que está acontecendo aqui.
Ele está lá trabalhando e a mulher pula no colarinho dele, se agarra no colarinho dele. E ela se prende tanto no José que ele fica até sem uma parte da roupa dele, gente. Porque ela está tentando com todas as forças e ele fez ainda mais, com todas as forças que tinha, que Deus deu a ele, ele lutou contra aquelas garras terríveis da luxúria. Para se desvencilhar, ele precisou lutar e perdeu parte da sua roupa. O manto era aquela roupa mais pesada que vinha por cima das vestes longas. E ele saiu só com aquelas vestes, possivelmente uma veste ali egípcia, porque ele estava lá no Egito. E aquela mulher tentou de tudo. E quando a gente lê deite-se comigo, não é uma voz comum, é uma voz provocativa, sedutora, aquela que os homens conhecem muito bem, que é difícil segurar. Sim, é justamente essa que ele teve que vencer e lutar para se ver livre dela. E sabe, meus irmãos, como resultado da obediência que José teve, ele foi desprezado, lançado ao esquecimento. Ele foi lançado numa cadeia entre marginais. Ele foi colocado entre as pessoas mais perversas e pervertidas do mundo. Ele foi colocado a sua vida em risco. E é possível que muitos passavam ali rindo e dizendo para José: e aí, cara, valeu a pena você não se deitar com aquela mulher bonitona? Valeu a pena você obedecer a Deus até as últimas consequências? Olha o que você tem por obedecer a Deus. Olha o quanto você está pagando por obedecer a Deus. Você é um bobo, cara. Você tem que aproveitar, caiu na rede é peixe e coisas do tipo. Que possivelmente era bem possível que o coração dele pudesse entrar em parafuso e a sua alma questionar se valia a pena confiar em Deus quando todos zombavam, tiravam troça da cara dele. Ele poderia até mesmo questionar se valeria a pena tudo aquilo que ele estava vivendo. Mas o versículo 21 e o versículo 23 vai dizer isso, que vale a pena. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Agora o versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Sim, vale a pena. Vale a pena, porque mesmo quando tudo nos vai mal e quando a gente abre mão de tantos prazeres momentâneos e instantâneos que temos nesse universo, nesse mundo caído, o Senhor é com a gente. Assim como Ele era com José, Ele é conosco quando nós entendemos que nenhum desses prazeres carnais e perversos que temos aqui, nem mesmo as cadeias que tentam nos prender, sabe, podem tirar a alegria de vivermos para Deus e a presença dEle mesmo em momentos tão difíceis. E eu quero lembrar, meus irmãos, que a única forma de nós vencermos a luxúria de fato é nós tendo alguém sendo lançado na cadeia, sendo julgado por nossos atos tão perversos. Foi porque Jesus foi lançado em uma grande tramóia que foi feita por Ele, uma tramóia suja de humanos, de judeus, até mesmo de um discípulo, que lançou ele no cárcere, e lá ele padeceu. Ele não encontrou favor de ninguém, como José encontrou favor do carcereiro. Não havia nenhum olhar benevolente em sua direção. Foi ali que Jesus também perdeu a sua túnica e teve a sua vergonha exposta publicamente, para que todos olhassem e passassem dizendo: você não é o Senhor, você não é o Deus que salva, desce da cruz e salve-se a si mesmo, e nós creremos. Muitos zombavam, muitos tiraram troça da cara do nosso Senhor. E é só porque existe um jovem que foi lançado no cárcere, teve a sua túnica arrancada, partida em pedaços, teve a vergonha exposta, que a nossa vergonha e a nossa luxúria pode ser vencida, meus irmãos. A nossa luxúria tem um poder sedutor, é avassaladora quando ela chega até a gente, mas existe algo ainda maior. Eu conheço alguém que tem um poder superior, eu tenho um amigo que tem uma graça que é ainda mais irresistível que todas as seduções do mundo.
A graça de Deus é superior, meus irmãos. A graça do Senhor é mais poderosa que os nossos grandes poderes carnais. A graça de Cristo é maior que o pecado da luxúria que nos seduz e que tenta nos destruir, porque sem Ele nós nada podemos fazer. José não poderia vencer se a graça de Jesus, a graça do nosso Senhor não fosse derramada sobre ele. E nós, meus irmãos, não podemos vencer no mundo tão vil as seduções do pecado da luxúria se nós também não tivermos a graça de Cristo de alguma forma nos seduzindo, nos atraindo. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos ser vencidos por ela, sermos entregues por ela, a ela, estarmos vulneráveis a ela. Lembre-se, meus irmãos, o amor é oposto à luxúria. Enquanto a luxúria procura, simplesmente o prazer, o amor ama pessoas. E é por isso que Cristo nos ama. Por isso que Cristo não foi, seduzido por essa luxúria que nós muitas vezes caímos. Ele não olhava para os prazeres. Ele não tinha os prazeres em vista, ele tinha a nós. Eu espero que em Cristo Jesus a gente possa aprender isso.